Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Entrou há pouco tempo a Grace, a Cris e o Tony. Sejam bem-vindos. Que a paz, a harmonia que o Cristo nos proporciona sempre quando estamos conectados a Ele, nos ilumine nesta noite, e nos dê sabedoria para buscar, repassar para vocês aquilo que a gente buscou estudar hoje à tarde, que estamos estudando, né, diariamente, como mais uma vez o tema extremamente bacana, motivacional. Agradeço a Antônio sempre, assim como o Tony, acho que todos nós, né, quando nós somos convidados a fazer o Evangelho da noite, a buscar fazer a leitura e os comentários, sempre nos instiga a buscar uma leitura, uma pesquisa. E eu sempre agradeço, Antônio, quando você me convida. Estarei sempre disposto a contribuir. Bom, o tema de hoje é pedir e obtereis. Nós vamos entrar no capítulo 27, vou dar início a esse capítulo 27, e após esse capítulo nós vamos ter só o 28, que é a coletânea de preces espíritas, né? E o tema de hoje, pedir e obtereis. Nós falaremos sobre as qualidades da prece. A prima Fátima até deu uma introduzida aí através de 3 conceitos muito importantes, que a gente vai falar também. Também em seguida virá, ficarei apenas com a qualidade da prece, que serão os itens do 1 ao 4. Bem curto, mas muito bom para a gente discutir e refletir sobre. Depois tem a eficácia da prece, a ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e finalmente, finalizando esse capítulo, tem as instruções dos espíritos, que fala sobre a maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Eu farei a leitura, buscarei fazer alguns comentários. Eu trouxe aqui também, para complementar nosso estudo, umas pesquisas que eu fiz, e após passarei para todos nós complementar nossa reflexão. Particularmente, a prece, não tenho vergonha nem cerimônia de dizer para vocês que eu aprendi efetivamente a conhecer e a praticar a prece que é ensinada pelo Mestre Jesus, a oração, depois de ter começado neste grupo aqui. Até então, eu vagava muito sobre como se conectar verdadeiramente a esse nesse mistério divino, a esse Pai maravilhoso, e eu tinha insights de conexão, mas hoje, como tudo na vida, e a gente tem também aprendido aqui, a questão da prece também tem tudo a ver com a prática e o treinamento em exercitá-la, né? Ninguém aprende, nasce pronto para as coisas. E nós estamos aqui exatamente para isso, para aprender, buscando através das nossas reflexões o entendimento desse mistério tão maravilhoso, que nos tem, inclusive, abençoado. Queria fazer um parênteses, agradecer a presença da irmã Kátia. Seja bem-vinda, Kátia. Nós sentimos muito sua ausência aqui, você é sempre muito bem-vinda conosco aqui. Obrigado por estar participando, tá? Eu vou começar, então, com a leitura do item 1, qualidades da prece. E aí começa: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. E aí eu trago já assim, a minha primeira reflexão, que
Jesus ele não proíbe a questão da prece pública, né? Mas sim a ostentação e a vaidade de parecermos homens de oração. E a gente vê isso, inclusive, no nosso dia a dia, muitos esses casos, né? Então, a prece, na verdade, quando eu entendo, quando ele chama para fechar essa porta, é nos recolhermos intimamente, né? E aí, a questão dos olhos fechados, pelo menos para mim, tem uma funcionalidade muito importante, porque eu consigo me conectar efetivamente quando eu desligo a questão da visão, aquela visão, né, através dos olhos abertos. Não é que a gente, com os olhos fechados, não enxerga assim, mas só que é uma visão diferente, né? Então, é exatamente isso. Jesus ele não proíbe a prece pública, mas a gente tem que buscar sempre se recolher, porque o importante na prece é essa conexão com o coração e esse elo com o divino. Quando a gente consegue, a nossa prece tem qualidade e é eficaz. Na segunda, aqui, aí, continuando no item 1 ainda, ele diz: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Veja que outra colocação importante, né? Então, não é a quantidade de palavras que a gente pronuncia numa oração, na prece, mas sim aquilo que efetivamente vem do nosso coração. E para isso ele tem que estar puro e limpo para se poder ter essa... E mais na frente a gente vai ver, né, que ele até nos ensina que se a gente for fazer uma oferta e tiver alguém que a gente esteja, vá primeiro se reconciliar com essa pessoa, porque assim você será mais efetivo na forma de você fazer a doação. Com relação a isso, Jesus condena aqueles que fazem consistir a prece em repetir mecanicamente certas fórmulas, né, como faziam os pagãos. Então, eu particularmente, ao final, eu até pedi a Antônio para a gente colocar aí uma reflexão sobre o Evangelho, que é nesse capítulo de Mateus 6, capítulo 6, aliás, que Jesus, né, aparece também em Marcos e Lucas, que ele nos ensina uma maneira da oração que seria o Pai Nosso, né? E até então, mecanicamente, eu sempre fazia diversas vezes o Pai Nosso, mas também aprendi que cada palavra do Pai Nosso tem um poder de reflexão imensurável e que realmente ela é completa quando a gente passa, então, e é treinamento, é exercício, né, de sempre buscar a reflexão sobre cada palavra que ele nos ensina. E para mim, é sem dúvida a oração mais completa nesse sentido de que ela contempla todos as necessidades que a gente tem de fazer a oração, a prece, né? E ter qualidade. Continuando, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, aquilo que eu acabei de falar, perdoa-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Marcos, né, está em Marcos, nessa passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Já comentei, inclusive, sobre isso aqui há pouco. E o item 3. Disse também esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como justos, e desprezavam os outros. 2 homens, e vem a parábola, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros,
nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Na passagem de Lucas, capítulo 18, versículo do 9 ao 14. Veja que essa comparação que o Jesus nos traz aqui é muito importante para essa compreensão da qualidade da oração, né? Que vale é a intenção reta dentro de cada um, esse coração humilde, a humildade, né? E a partir daí, sim, busca-se a conexão. Enquanto que o fariseu se expressou dessa forma, o publicano, de forma humilde, se colocou pedindo inicialmente, né, perdão pelos seus pecados, enquanto o outro se bajulou, digamos assim, se enalteceu por aquilo que ele achava que faz e que será recompensado. Vamos para o item 4. Jesus definiu, e aí é Kardec, né, que já traz essa explicação. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, mas orai em segredo. Daí a importância de internamente a gente se concentrar internamente, e não na parte externa. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Até comentei há pouco. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. E aí ele se reporta aqui ao capítulo 10, aos itens 7 e 8, que eu vou pedir a permissão de vocês, ele é curtinho, para fazer essa conexão, que eu acho muito importante, né? Que é nesse Bem-aventurados que são misericordiosos, é o capítulo 10, onde o sacrifício mais agradável a Deus, né? Que se refere a esse item 7 e 8. E aí Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24, ele fala, se, portanto, quando fordes colocar a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, depois então voltai a oferecê-la. E o item 8, quando Jesus diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de apresentardes a vossa oferenda no altar, está ensinando que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que importância grande é que nós temos que ter com relação até essa percepção de como é que está esse nosso interior, esse nosso coração, né? Que antes de se apresentar a ele para ser perdoado, é preciso haver perdoado e reparado os males que tenha feito algum dos seus irmãos. Só então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro, isento de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece dons materiais, já que espiritualizou o sacrifício. Mesmo assim, o preceito ganha ainda mais força.
templo, ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Veja que em vários momentos ele fala dessa pureza para que a gente tenha essa conexão através da oração e haja qualidade na nossa prece, que o nosso coração realmente, claro que é uma dificuldade muito grande a gente sempre colocá-lo, a gente já estudou isso aqui, de forma pura, né? Porque nós, infelizmente, somos muito imperfeitos. Mas quanto mais nós nos aproximarmos dessa pureza, mais conexão nós teremos com o divino. Entrando no templo do Senhor, deve deixar de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Esse templo, eu entendo que é esse que existe dentro de nós também. Ele fala aqui de forma do templo externo, mas esse templo interior, para esse caso que eu estou falando aqui, que é colocado, é o que na verdade vale, né? Esse templo, essa coisa interior que a gente sabe que ele está dentro de cada um de nós. É dentro de nós, como a gente já discutiu várias vezes aqui, que o reino do nosso Pai, o reino de Deus, começa a ser construído, né? Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto ao altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Então, humildade, ausência de orgulho, de egoísmo, tem tudo a ver com essa qualidade de conexão através da prece. Bom, conforme a gente já destacou em alguns momentos aqui, esse capítulo 6 de Mateus, a que se refere aqui no início da nossa leitura, né, ele diz o seguinte, né, guardai-vos, eu vou só ler essa introdução, porque também é esse capítulo 6 que Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. E ele começa, que a gente também já viu isso aqui em outros momentos, guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serem vistos por ele. De outra sorte, não sereis remunerados pelo vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, das esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando dás esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo. O teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Eu fiz questão de fazer essa leitura, porque tem todo a ver com o ensinamento dele, também com relação à prece, né? Da não exteriorização, mas mais da introspecção, para que essa prece seja efetiva, tenha qualidade, né? E esse capítulo na Bíblia, esse capítulo 6 de Mateus, ele fala, o título dele é a esmola, a oração e o jejum devem ser acompanhados de intenção reta, ou seja, de pureza, de qualidade, né? Para que realmente esses três tópicos tenham os seus efeitos em nossas vidas. Bom, eu trouxe aqui, dentro da pesquisa, prece. Qual o objetivo da prece? O que estamos buscando nesses momentos? E aí eu vou só ler essa passagem aqui de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que inclusive é a introdução do próximo capítulo, que é a eficácia da prece, mas eu vou me permitir fazer tão somente nessa entrada que eu vou dar no próximo tópico, que será abordado por outro irmão aí. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Aí, nessa reflexão, só um minutinho. E mesmo com todas as promessas de Jesus, ainda questionamos, né? Isso é uma promessa aqui de Jesus. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. E aí, o texto aqui complementa, né? E mesmo com todas as promessas de Jesus, ainda nos questionamos. Será que Deus atende mesmo a todas as orações? Seremos os filhos que acreditam em um Pai parcial, em que atende uns e não atende aos pedidos de outros? Mas o que temos pedido ao Pai? Já aprendemos a pedir? A gente também já estudou sobre isso.
Será que estamos, no momento da prece, negociando com Deus e tentando modificar o curso daquilo que nos desagrada em nossa existência? Muitas vezes nos colocamos em prece na posição daquele que vai ensinar Deus a ser Deus. E a gente vê muito isso, principalmente quando vem umas expiações, umas provas. Eu já vi pessoas questionando sobre determinadas doenças físicas, né? E começa a culpar Deus sobre isso, né? Porque eu digo, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu digo, não adianta oração, né? Porque era um momento de reflexão, de humildade, de resignação. Só através disso aí, eu não tenho dúvida que Deus, nosso Pai eterno, vai entender esse coração, né? Puro. Muitas vezes ordenando o pai ou fazendo ameaças de abandono a seu coração caso não sejamos atendidos, assim como o filho pródigo exigindo seu quinhão antes da hora certa, que somente o pai conhece. O que acontece é que ainda não aprendemos a reconhecer que o pai nos responde sempre, embora nem sempre da forma que desejamos, caprichosamente, mas sempre com o que há de melhor para o nosso bem. É importante refletirmos bem na assertiva que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai, seja feita a vossa vontade. E aqui, do livro O Grande Enigma, Leon Denis fala assim: a prece, em verdade, nada pode mudar as leis imutáveis. Ela não poderia, de maneira alguma, mudar os nossos destinos. Seu papel é proporcionar-nos socorro e luzes que nos tornem mais fácil o cumprimento da nossa tarefa terrestre. Aquela história de cada um tem que carregar a sua cruz, né? Jesus não veio dizer que ia carregar a cruz por a gente. Não, ele veio nos ensinar e como suportar que cada um carregue a sua cruz, né? A prece fervente abre de par em par as portas da alma, e por essas aberturas, os raios de força, as irradiações do foco eterno nos penetram e nos vivificam. Isso é Leon Denis. Existe um modelo de prece, se eu não entender, e aí a passagem de Paulo, Coríntios 1, capítulo 14, versículos 11 ao 14. Existe um modelo de prece, se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele quem falo, e aquele que me fala será bárbaro para mim. Se eu orar em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Aquilo que eu falei no início sobre a prece do Pai Nosso, né? Quando a gente começa a aprender a refletir sobre cada palavra, a gente tem um entendimento completo do que Jesus nos trouxe. Bom, a prece não tem modelo como uma receita de bolo, mas sim qualidades. Uma qualidade essencial da prece, segundo São Paulo, é ser compreensivo para que possa falar o nosso coração. Portanto, precisamos buscar na prece o momento supremo em que nos colocamos para conversar humildemente com o nosso Pai, falando de nossas dificuldades, de nossos conflitos e frustrações, e para isso precisamos saber organizar os nossos pensamentos, que muitas vezes se apresentam confusos, embaralhados pelas dúvidas e muitas vezes sem um mínimo de reflexão sobre o que realmente estamos buscando. Então, mais uma vez é colocado aqui que precisamos estar interiormente bem para que essa prece tenha qualidade, né, que chegue aonde nós desejamos. Como podemos ser atendidos e ajudados se nós mesmos não sabemos o que queremos? Precisamos refletir sobre o que realmente estamos querendo, sentindo e não apenas falando. Ou seja, para Deus é muito mais importante o sentimento do que as palavras, né? Qual o objetivo da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus, eu estou falando aqui do Livro dos Espíritos, a questão 659, quando é perguntado, né, aos Espíritos, qual o objetivo da prece? E aí os Espíritos dizem, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele,
é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. A prece, portanto, não se constitui apenas de pedidos e mais pedidos. A prece também é louvor e agradecimentos, que quase sempre esquecemos, não obstante, sabemos que na realidade temos bem mais a louvar e agradecer a Deus que a pedir. Eu, particularmente hoje, graças a Deus, eu só faço agradecer, porque o que eu for merecedor, eu percebo claramente que vem de graça, sem nenhum pedido, sem nenhuma cobrança, desde que eu seja merecedor. E eu acho que um dos segredos nessa intenção de prece é o agradecimento, fica mais fácil da gente se conectar. A prece é, antes de tudo, o momento mais íntimo e sublime de um filho e seu pai, Deus. É o extravasamento de todo o amor que lateja dentro de nós e de uma imensa saudade. Estar em prece é estar com o nosso pensamento direcionado para o alto, comparado a uma flor estelar, com a mente receptiva às mais elevadas inspirações que nos chegam docemente, nos guiando e orientando sobre os nossos planos de vida eterna, rumo ao Pai. Jesus nos ensinou que todas as vezes que solicitarmos na prece as bênçãos de Deus, a fim de compreendermos a sua vontade justa e sábia ao nosso respeito, receberemos pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Isso eu tenho experimentado. É por isso que, quando o nosso coração está em prece, somos revigorados em nossas forças, energias e esperanças em dias melhores. Pai nosso, seja feita a vossa vontade. E aí me permitam, para concluir, 8h36, inclusive eu quero até um comentário de seu Inácio. Seu Inácio não, porque é meu amigo, eu não posso chamar ele de seu Inácio não, eu gosto de chamar de Inácio, meu irmão. E Marquinho, o próprio Antônio, que tem assim um conhecimento. Hoje eu tive uma surpresa nessas minhas pesquisas sobre as instruções do livro de Kardec, que segundo o que eu consegui ler, fala sobre as instruções práticas sobre as manifestações espíritas, né? Onde eu fiquei assim, é um livro curto de 138 páginas, que Kardec, inclusive, não reeditou ele, em função de estar trazendo o livro dos médiuns, né, que substituiu essas instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Pelo menos isso foi o que eu entendi, irmão Inácio. Depois eu queria ao final aí, a sua colocação sobre isso. Bom, e deixa eu só, me permitam também, o conteúdo resumido desse livro, ele diz o seguinte: esta é possivelmente a obra menos conhecida de Kardec, um manual dedicado aos médiuns. Lançado em 1858, o Livro dos Espíritos data de 1857, quer dizer, essas instruções que eu estou falando agora, elas datam de 1858, o Livro dos Espíritos de 1857. Esta é, em ordem cronológica, a segunda obra espírita publicada pelo Codificador, um livro esquecido depois da publicação de O Livro dos Médiuns, que o substituíra, segundo as palavras de Kardec. Todavia, Jean Meyer, sucessor de Allan Kardec na direção da Revista Espírita, redescobriu e publicou estas instruções em 1923. E no mesmo ano, Carbar Schutel, gosto muito porque o irmão Antônio sempre traz algumas preces dele, né? Traduziu-as para o leitor brasileiro. Ambas, Maia e Calba, perceberam não só o grande valor histórico desse pequeno livro, mas também a importância do seu compacto e precioso vocabulário espírita. Cerca de 160 verbetes, que foi, nos parece, a primeira tentativa nesse sentido realizada pelo próprio codificador. Instruções práticas revela, portanto, um dos importantes documentos históricos que marcaram o início do movimento espírita, além de ser de grande utilidade o seu vocabulário espírita como fonte de consulta. E aí, voltando a ele, né, que eu vou finalizar agora, onde ele também traz essa instrução sobre a prece, né? O vocabulário espírita, tem a introdução ao vocabulário espírita, e aí ele, em ordem, nesse vocabulário espírita, ele fala desde a alma universal, alucinação, aparição, ateísmo, ateu, batedor, e vai
grande parte de todas as denominações que se usa na nossa doutrina, ele revela aqui. Mas eu escolhi especificamente sobre prece, que eu acho que é um complemento daquilo que nós verificamos. Bom, prece é curtinho. A prece é uma invocação, né? Invocação é um ato de chamar em auxílio, em socorro, pedido ou rogo de proteção. Eu estou dizendo que eu tirei isso lá do Aurélio, tá? E em certo caso, a prece é uma invocação, e em certo caso uma evocação, né? Que é um ato voluntário, né? Feito pela memória, a recordação, a tentativa de atração de espírito, de seres, de alma, de etc, etc. Em rituais ou cerimônias específicas ou não. Então, essa diferenciação entre invocação e evocação. Uma evocação pela qual chamamos este ou aquele espírito. Quando dirigido a Deus, ele nos envia seus mensageiros, os bons espíritos. A prece não pode alterar os desígnios da providência, mas por ela os bons espíritos podem vir em nosso auxílio, seja para nos dar a força moral que nos falta, seja para nos sugerir os pensamentos necessários. Daí vem o alívio que se experimenta quando se ora com fervor. Daí vem também o alívio que experimentam os espíritos sofredores, quando se ora por eles. Eles mesmos pedem essas preces sob a forma que lhes é mais familiar, o que está mais em relação com as ideias que conservaram de sua existência corpórea. Diz-nos, porém, a razão, aliás, de acordo com os espíritos, que a prece dos lábios é uma fórmula vã, quando nela não participa o coração. Meus irmãos, com isso aqui, eu finalizo, eu até me estendi mais do que eu estava querendo, mas o coração pedia para que eu buscasse transmitir para vocês um entendimento dos meus estudos agora de tarde sobre esse tema, até porque a gente já estudou, mas toda vida que a gente retoma, sempre tem algo novo a se acrescentar, se agregar. Eu pedi a Antônio, se é possível, para a gente encerrar com o Pai Nosso. Eu até publiquei dentro daquelas minhas mensagens que eu costumo pela manhã fazer, eu publiquei recentemente um vídeo onde fala sobre o Pai Nosso, que eu achei interessante. Ele é bem curtinho, 1 minuto e 43 segundos, 1 minuto e 43 segundos, onde a gente fala sobre o Pai Nosso. Por favor, Antônio, é possível? Pai Nosso, que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai Nosso, que estais em mim, que estais naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha até nós o teu reino de paz, justiça, fé, caridade, luz e amor. Que seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixe cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo. E livra-me de todo o mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda, assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. Que assim seja. Grato, Antônio, que assim seja. Repasso aí que dá tempo para a gente discutir aí, agregar mais alguma coisa pelos amigos. Parabéns, Eugênio, por essa apresentação, por esse preparo dessa lição dessa noite, que muito nos agregou ao nosso conhecimento, né? E que nos ensina e nos repõe e nos refresca todo esse conhecimento que nós temos já sobre a prece,
e sobre as qualidades que nela devem estar espelhadas, isto é, no que vem do nosso interior e do que nós queremos passar para a natureza e para os anjos e Deus. Então, é muito importante realmente essa reflexão. Parabéns. E vamos então, eu já vi que tem aqui no nosso chat, tem alguns irmãos já se posicionando. Então, eu vou convidar para que, de viva voz, possam se colocar. Quem gostaria de ser o primeiro? Eu vi Cris, que escreveu também. Cris, gostaria de dizer alguma coisa? Então, esse Antônio está demais, viu? Eu quero parabenizar Eugênio, foi muito boa a explanação, muito mesmo, assim. Teve várias reflexões que eu acho que valeu para todo mundo hoje, para a vida. Prece é uma coisa que, como eu fui criada na Igreja Católica, então a gente tem uma ideia de prece bem diferente, né? A gente tem aquelas orações sempre prontas, inclusive, né, a gente se confessa e a remissão da gente é aquele negócio pronto também, né? Não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso. Então, assim, a gente sempre foi trabalhado em cima dessa coisa mecânica. Eu tenho uma tia que ela frequentava um grupo de oração católico que ela ia rezar de manhã, 2 vezes na semana, 1000 Ave Marias. E eu toda vez ficava pensando, meu Deus, como é que a pessoa consegue rezar 1000 Ave Marias? Sim, é uma coisa mecânica, né? Consegue, mas assim, a pessoa não concentra em nada, né? E assim, eu vejo em várias coisas na nossa vida, né? A gente é mecânico em várias coisas na nossa vida, no dia a dia, né? Inclusive, essa parte religiosa, para mim, também era uma coisa mecânica. E ver o Eugênio falar sobre tudo isso foi, assim, bem emocionante, porque é realmente o que ele falou, né? Que ele leu de Leon Diniz, que realmente a oração é para nos dar força, não vai mudar nosso destino, né? As pessoas, não reze que tudo vai mudar, que não sei o quê. Mas não é nesse sentido de mudar a situação, é mudar você, de como você encara aquela situação, né? E as pessoas têm um sentimento errado, né? Desse negócio de fazer promessa para conseguir alguma coisa. Tudo isso está envolto numa coisa que a gente sabe que não é a essência da oração, não é o que nos aproxima para o divino. Fazer uma promessa é negociar com Deus, não é lhe aproximar dele. Então, assim, só parabenizando o Eugênio, que realmente foi muito linda a explanação dele, né? Eu fiquei até emocionada. Então, só agradecer, viu? Obrigada. Faço para você. Que bom que Cris nos trouxe a reflexão dela, né? Poderíamos perder a oportunidade se o mundo tivesse dado esse gancho. Então, que bom. E já solicitando também a Kaline, porque, aliás, a Kaline, exatamente, a Kaline, porque ela também fez uma reflexão e gostaria de a convidar. Depois, logo a seguir, a nossa irmã Fátima. Kaline, o que eu gostaria de... Antônio, você é igual a Cris, você está demais. Mas, primeiramente, assim, agradecer demais ao Eugênio, assim como Cris, eu também me emocionei em diversos momentos das reflexões. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade tremenda de orar quando é para mim, né, por mim. Assim, eu tenho mais facilidade de fechar meus olhos e orar quando alguém me pede, por alguma causa. Mas, para mim, eu tenho uma tremenda dificuldade. E desde o dia que o Gabriel fez, né, também o evangelho, que ele falou sobre isso, que é muito mais fácil a gente orar por nós mesmos, né? E porque a gente tem aquele sentimento, a gente sabe aquela energia, a gente sabe como e o que a gente precisa para fortalecer. E é como realmente a gente falou, a oração é para de fato nos alimentar a passar por isso, não é que ela vá fazer a nossa vontade, né? Não é que nossa vontade vai ser de fato. É até um trecho que sempre fala assim: Senhor, que prevaleça a tua vontade, né? Porque é sempre melhor do que, às vezes, aquela que a gente não consegue visualizar. Então, de fato, a oração e, assim, diversas formas, né, que hoje em dia a gente já tem de se conectar através de oração. Tem músicas, hinos lindos, assim, que nos auxilia a entrar nesse clima de oração, né? Porque eu também, como Cris, né, minha formação familiar foi toda católica, fui professora de catequese de criança e, de fato,
E, assim, até mesmo a forma que eu eduquei meu filho, né? A primeira oração que eu ensinei para ele foi o Santo Anjo, só podia dormir depois que orasse o Santo Anjo, ou o Pai Nosso. E a gente foi, digamos assim, doutrinado a orar dessas formas, as orações existentes, e não falar aquilo que acontece, né? Que sai diretamente do nosso coração. Então, assim, eu hoje acho que a dificuldade que eu tenho de orar para mim, o que sai do meu coração é exatamente por isso, porque eu sempre botei no meu pensamento, por exemplo, amanhã eu tinha prova, Senhor, me ilumina na minha prova, aí rezava um texto todinho, rezava um Pai Nosso, mas não botava aquele sentimento, né, aquela dificuldade que eu estava tendo no aprendizado. Então, assim, as reflexões foram muito boas, né? Fica um exercício para mim, de fato, aprender diariamente a me conectar através da oração e orar, assim, por tudo que acontece, né? Por mim, por esses sentimentos também, né? Não só quando alguém pede oração para a gente. Então, é isso a reflexão que fica. Devolvo a palavra, Antônio. Muito bom, Kaline, que bom que se colocou, que trouxe essa reflexão para nós. Nossa gratidão, só aumenta nosso conhecimento, né? E passando a palavra agora para a irmã Fátima. Primeiro eu quero parabenizar o Eugênio, foi maravilhosa a explanação, muito boa e realmente leva a muitas reflexões, né? Com relação à oração. Tem um trechinho aqui do Livro da Esperança, é um trecho que eu vou ler só o finalzinho, porque ele diz, na minha opinião, diz tudo aqui, né? Esse trecho de Emmanuel, ele fala: a oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Então, é isso, né? A oração, ela não vai nos livrar do que a gente tem que passar, né? O que a gente tiver que passar, a gente vai passar, seja a dificuldade, a doença, qualquer vicissitude, né? A gente vai passar por ela. Mas a oração, ela vai nos mostrar, né? Que nós não devemos temer e o que nós devemos fazer. É isso aí, devolvo para você, Antônio. Que bom, Fátima, que nos trouxe a sua reflexão. Passando já a palavra para o nosso irmão Tony. Tony, está com você a palavra. Quero agradecer aí a participação do nosso amigo aí, Eugênio. E como é esclarecedor, né, quando a gente procura realmente ir a fundo no Evangelho, porque nós viemos de reencarnações passadas, onde hoje a gente ainda se encontra no ritual, na oração com os lábios, né? E o Evangelho nos ensina que não é com os lábios. A verdadeira oração, para nós nos conectarmos com Deus, é com o coração. Porque com os lábios os fariseus já faziam, né? Como nós também já fazíamos. E o simples fato da gente viver desses rituais religiosos faz com que a gente não consiga se conectar, porque às vezes a gente faz uma prece e quando está fazendo a prece a gente vem, mas será? Pronto. Aquele será já foi suficiente para você botar em dúvida a sua fé em Deus. Então que venhamos nos dedicar ao esclarecimento nosso, né, que o Evangelho está aí para nos esclarecer, para que possamos verdadeiramente nos conectar com Deus através do nosso coração, né,
e sair desse ritual que nós vem carregando há séculos e séculos, né? Então é isso, irmão. O tempo já está um pouco aí estendido. Eu passo a palavra aí para vocês. Muito obrigado pelo seu testemunho, pela sua reflexão, Tony. E que bom que hoje nós estamos tendo uma participação acima do comum, né? E dos nossos companheiros, o que nos deixa muito felizes. Aí eu pergunto ainda se alguém mais gostaria de fazer alguma colocação. Seu Inácio, gostaria de falar acrescentar alguma coisa? Só expressar minha satisfação, né? Na noite de hoje. Ótima, valeu, sensacional a sua explanação, Eugênio. Ótima a participação de todos. E, olha, a gente precisaria estender nossa aula por mais 1 hora, porque são muitos os pormenores para a gente refletir. Eu começo pelo final. O que Tony colocou agora, lamentavelmente, ainda é comum nas pessoas. E parece que, mais grave ainda, é mais forte dos espíritas. As pessoas parecem que leram, mas não conseguem vivenciar isso aí. Porque é o seguinte, eu fiquei satisfeito quando eu ouço Eugênio dizer que ele não pede mais, que ele agradece. Esse é o despertar. Esse é o despertar. Porque é o seguinte, ou nós somos cristãos ou não somos. Então, eu tenho que me aprofundar na minha convicção de que o que Jesus transmitiu é veraz. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir. Deus sabe do que você precisa antes que você peça. E Jesus diz também, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele oferece alívio. Mas as pessoas, porque veja só, é muito fácil eu decorar esse Pai Nosso que foi colocado aqui para nós. Eu vou assistir esse vídeo 200 vezes até decorar, e aí eu repito essa parte. É muito bonito. Mas, será que eu estou vivenciando? Entra no que o Tony disse. A oração não é com os lábios. A oração é mental. Nós temos o poder na nossa mente. E que a gente continua sem saber usar. Está dito aqui, não repitais as palavras, mas é o que mais se faz. A gente vai continuar, porque o capítulo 28 é outra lição para nós. E o que nós estamos buscando aprender é o cristianismo, as lições do Cristo. E aí, a gente vai ter que associar muita coisa. Capítulo 17, eu acho. Capítulo 17. Sede perfeitos, homem de bem. Já repeti inúmeras vezes, volto a ele. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Aqui no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, Instruções dos Espíritos, a lei de amor, item 8, diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência
E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. É isso que a gente tem que buscar fazer. A gente tem que entender as lições do Cristo. Porque, meus irmãos, eu fico assim, pasmo. Agora à tardinha mesmo, tem uma mensagem no grupo dos dirigentes espíritas, uma oração feita de uma espírita, mas é lamentável, que é totalmente desencontrada. A gente precisa saber o sentido de cada palavra, e a gente tem que colocar sentimento. Mas aí é trabalhado todo um pano de fundo, umas imagens bonitas e belas. Não, cara, eu não preciso mostrar que a minha prece é bela. Não, a minha prece tem que atrair a atenção de todos e juntos nós buscarmos estar em sintonia com, no mínimo, com os espíritos superiores que estão junto conosco. Está na hora de dormir. Esse é o ponto. Mas as pessoas se perdem porque acham que tem que impactar as pessoas. E aí querem fazer prece bonita. Obrigado, Senhor, pelo dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade desse estudo. É uma prece. Isso. Jesus diz, reclama, ainda bem, que bom que você revelou isso ao simples. Então é a simplicidade, aprender comigo, que sou manso e humilde de coração. A simplicidade é a base. Mas nós buscamos impactar as pessoas com frases de efeito, e a gente se perde, porque a gente tira de lado os sentimentos. E o que a gente está vendo aqui, eu fico feliz de ver essas nossas aulas, porque cada um, para mim, é um momento de alegria. Quando eu vejo o Kaline, quando eu vejo o Cristiane, quando eu vejo Eugênio, Tony, todos mostrarem que realmente estão refletindo, isso para mim é impagável. Aí o que é que eu faço? Todas as noites, meus irmãos, deitado, eu agradeço. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar de alguma forma sendo útil. Vocês só estão sabendo disso agora, porque vocês não me ouvem, eu não uso a boca, eu uso apenas a mente, porque eu acho que eu tenho que agradecer a espiritualidade. Porque eu estou tendo a chance, de alguma forma, de favorecer, de colaborar, de contribuir, de alguma forma. Mas o trabalho é de vocês. Mas é necessário que haja um congraçamento. Então, é aquela história. O que o Eugênio colocou. E eu estou vivenciando esse ano inteiro dádivas em cima de dádivas que eu fico assim, não, eu não mereço. Não, eu já tenho demais. O que eu recebo, o que eu recebi, estou recebendo esse ano, é algo incrível. É algo incrível. Meus irmãos, a minha intuição está sendo desenvolvida de uma forma que eu tenho medo. Eu amanheci um dia desse aqui, acho que foi sexta-feira, ou foi quinta-feira. Eu amanheci o dia e eu acordo, e mesmo deitado eu fico agradecendo, despertar saudade e tal. E na minha mente surgiu um relato, uma história, como por exemplo, meu celular ia explodir. A bateria do meu celular, isso eu estava deitado. Desenvolveu o dia, mais ou menos 2 horas, 3 horas da tarde, eu estava lá fora e fui colocar o celular aqui do lado do sofá, o celular caiu da minha mão, caiu de ponta, e eu peguei o celular, botei de volta, tal, aí daqui a pouco eu fui olhar, ele estava inchado, a bateria do meu celular inchou de uma hora para outra. Aí, automaticamente, eu falei, caramba, será possível? Eu disse, não, eu tenho que... Na sexta-feira, logo de manhã, eu fui buscar outra bateria. Então, é aquela história, se a gente se aquietar, se a gente favorecer, porque faz a tua parte que o céu te ajudará. Eu
preciso fazer minha parte. E o que é mostrado para nós é que a gente realmente tem que entender que a gente tem que passar por provas. Voltando à colocação que Eugênio colocou dos trabalhos práticos do Espiritismo, todos os livros que Kardec publicou, quando ele fazia alterações, ele colocava na Revista Espírita. Olha, o livro dos Espíritos eu estou alterando, vou aumentar. Tudo que foi feito ele colocava na Revista Espírita. E ele colocou na Revista Espírita que ia tirar, porque ele publicou instruções porque as pessoas pediam para ele colocar orientações. Mas aí ele vai explicar depois que não reeditou porque estava promovendo, digamos assim, maus costumes. E aí aquela história, o Livro dos Médiuns tem tudo que a gente precisa. Então, a gente percebe que está à nossa disposição todo o material. Eu preciso buscar adquirir esse conhecimento através da leitura. E aí, Kardec desencarna e as modificações que surgiram nos livros não é divulgado. Então, a gente sabe que há uma diferença. Se a gente tem o Livro dos Espíritos com 1019 questões, eu vou pegar o Livro dos Espíritos que tem só 500 e poucas? Não, eu vou pegar o que já está completo. É a mesma coisa das instruções dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E ele explica que não dá mais para repetir, porque agora, com o Livro dos Médiuns, tudo está dito. E quem errar, erra sabendo. Então, meus irmãos, olha, essas nossas noites, elas são super importantes para nós. Nós estamos entrando em comunicação com a espiritualidade dizendo, nós estamos aqui desejosos de acertar o nosso passo nessa encarnação. Já estamos cansados de tantos erros. Agora a gente quer acertar. A gente quer fazer o certo. E a prece é um ponto de vinculação entre nós e a espiritualidade. Deus a gente vai deixar um pouco mais distante, porque eu tenho que ir, primeiramente, a Eurípides, eu tenho que ir a Jesus, e a Deus está muito mais longe. Então, a gente precisa entender o objetivo da prece, para a gente saber realmente orar. Repetir as palavras não vão surtir efeito. Eu tenho que dizer, sinceramente, porque não adianta eu dizer mil coisas se na minha mente eu não vivencio aquilo. Então eu me traio perante a espiritualidade quando eu faço um floreio bonito de uma prece, mas dentro do meu coração eu estou invocado, chateado com fulano, ciclano e beltrano. Tudo que a gente aprende nesse livro tem que estar na nossa consciência. Na hora que quiser, nós temos que fazer uma oração, eu preciso saber que a prece tem que ser simples e objetiva. E que cada palavra da minha prece tem que ter um sentido. E se Antônio pediu para que eu fizesse a prece de abertura, eu tenho que falar na abertura do trabalho, na minha prece. Para que ela seja objetiva. Era isso, meus irmãos. Me perdoe ter aprofundado, ter estendido, mas eu achei que devia falar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Inácio, pelas suas colocações. Já é 21:08, porém, como esse assunto é muito importante para o nosso aprendizado, eu gostaria de gastar algum par de minutos, digamos assim, e trazendo um exemplo que nosso irmão Marcos Melo colocou hoje, antes do início dessa aula, justificando que a prece, ela é algo íntimo, ela pode irradiar para o nosso exterior, mas primeiramente ela tem que irradiar para o nosso interior. E a prece pode ser um silêncio de encontro conosco mesmo.
de encontro com a nossa alma, de encontro com o nosso mentor, de encontro com os espíritos elevados, de encontro com Cristo, e assim sucessivamente até nosso Pai. Muitas vezes a prece, conforme o nosso irmão Marcos deu testemunho hoje, pode ser feita através da vivência, da leitura de um salmo e absorvendo a energia que nele reside, que nele vivifica aquele texto. E Marcos, ele nos deu essa prova ontem, quando, após o estudo, ele, através de um problemazinho gástrico que teve, ele se conseguiu recuperar, emergindo conscientemente na leitura e na vivência desses salmos que ele ficou lendo e que lhe trouxe a paz, e lhe trouxe o equilíbrio e a harmonia. Eu queria também lhes dizer, porque acho que pode ser útil também, essa minha experiência para com vocês. Teve várias, desde que eu estudo a doutrina, eu utilizo a prece de uma forma mais consciente. E um dia, meus irmãos, eu chegando em casa, eu comecei a passar mal, com ataque cardíaco grande, e eu estava muito perturbado, comecei a entrar em pânico, achei que iria infartar, e eu não tinha nem presença de espírito para pedir socorro, né? Porque eu estava sozinho em casa, e estava só eu e a cachorra, digamos assim, né? E ela ficou ali ao meu lado, que ela sentiu que eu estava perturbado, né? Mas o que se me ocorreu, porque eu nem conseguia pensar numa prece, eu fui pegar o Evangelho e abri aleatoriamente e comecei lendo, esforçando para absorver aquela energia que dali estava emanando. E sempre aflito, sempre tentando me concentrar na leitura, e de repente, assim, quando eu dei por mim, eu estava equilibrado, estava em harmonia. E continuei lendo, e no final agradeci. Porque nós temos várias formas de fazer a prece. É nos conectando com o sagrado, nos conectando com Cristo através do Evangelho, nos conectando com os ensinamentos e com o sagrado que em nós reside. Mais recentemente, na semana passada, num desdobramento que eu estava tendo, iniciou-se um ataque espiritual e eu estava sofrendo. E acordei com esse sofrimento. Acordei com um espasmo horrível, uma coisa horrível que me trouxe um desequilíbrio e fez meu sistema cardiovascular disparar do repouso para uma criticidade de batimentos cardíacos alto. E a dor era horrível. Era horrível. E eu fiquei atordoado com aquela situação, e se me ocorreu rogar a Deus por ajuda, porque se nós temos que passar, como Fátima falou, nós temos que passar, faz parte do nosso aprendizado, e com certeza é do nosso merecimento. Mas lembrei-me das palavras de Jesus: o meu fardo é leve e o jugo é suave. Então eu me alinhei através do Pai Nosso, como nós costumamos dizer, me agarrei ao significado, vivenciei essa prece, e repetidamente, durante alguns minutos, eu roguei por esse equilíbrio e por essa harmonia, para que, entendendo que era do meu merecimento, eu pedisse ajuda para eu poder suportar aquele sofrimento, aquele padecimento.
e mais uma vez fui atendido. Então, eu, após digamos assim, essas preces que eu fiz aí com o Pai Nosso, que era a única prece que se me ocorria, e eu a fiz com muito fervor, praticamente como o Eugênio disse hoje, né? Palavra a palavra, sentindo-a e expressando isso no meu consciência como agradecimento e como rogativa, e fiquei bem. Quando fiquei bem, agradeci a proteção, o amparo, a misericórdia dos nossos benfeitores espirituais, e tenho a certeza, durante todo o processo, estiveram ali nos ajudando, como eles se encontram aqui, neste momento, nos ajudando com as suas orientações, com as suas conduções e com as suas energias benfazejas. Então, meus irmãos, a minha gratidão a vocês, aos irmãos espirituais, alunos deste evangelho como nós, e à equipe espiritual, e a todos os benfeitores espirituais que nos acompanham e nos fazem progredir noite após noite nestes estudos.